Ao longo dessa semana nós tivemos uma viagem do Zelensky em vários países da Europa a fim de tentar garantir o apoio que estes países eventualmente dão para a Ucrânia. Nós temos ainda algo novo no horizonte, que é a promessa do Zelensky de que a guerra deve acabar no máximo até 2025, ou seja, há um empenho da Ucrânia aí a fim de tentar uma espécie de cessar-fogo pelo menos. Agora resta saber com que condições. Então nós temos a viagem do Zelensky para a Europa, passando ali por diversos países, a fim de garantir e tentar garantir ali o apoio, ajuda econômica, o apoio militar e assim por diante, bem como também a pretensão de que a guerra acabe até o ano de 2025. No fronte de guerra, nós tivemos avanços russos na região de Kurakhov, bem como também na região de Kupiansk e Pokrovsk. Nós temos também a disputa na região de Kursk, muito acirrada, e pelo que nos parece, a Rússia retomando algumas regiões na região de Kursk. Vamos analisar então no vídeo de hoje. Hoje é dia 12 de outubro de 2024 e nós vamos falar aqui sobre estes assuntos e muito mais. Temos aí então, antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo aí para todos que gostam de geopolítica. Nós tivemos que o Zelensky fez um tour bastante significativo pela Europa. O objetivo duplo aí da Ucrânia é buscar apoio desses países onde ele esteve, no Reino Unido. Além do Reino Unido, esteve na França, também na Itália e também na Alemanha. Estes países, em boa medida, perfazem o que nós compreendemos como uma espécie de eixo, assim, desde Londres até Roma, de países que são aliados dos Estados Unidos. Em boa medida, esses países têm, inclusive, armamentos da OTAN de peso, a exemplo de bombas nucleares, ok? Então, o eixo, inclusive, Roma e Berlim, são duas capitais avançadas na Europa Ocidental, do ponto de vista dos Estados Unidos, de defesa em relação à antiga União Soviética. Isto aí no contexto da Guerra Fria, não é? Agora, nós temos que estes países são importantes aliados dos Estados Unidos e agora são países nos quais o Zelensky busca apoio muito significativo. Nós temos aí a foto dele com o do Reino Unido. Temos ainda o Zelensky se encontrando, conforme nós até mencionamos aqui ontem, com o Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, com o Macron, com a Meloni e também com o Papa Francisco e, por fim, com o Olaf Scholz. Ou seja, fez um tour bastante significativo, repito, a fim de garantir duas coisas para a Ucrânia. Apoio militar, certo? Para que o apoio militar permaneça e, pelo que parece, ele conseguiu ali mais ajuda, estimada em torno de 1,5 bilhão de euros, um valor bastante significativo aí para usar na frente de guerra, e a promessa da Alemanha de que o apoio continuará para a Ucrânia e coisa do gênero, né? E, além disso, outra coisa que o Zelensky buscou na sua viagem para a Europa é tentar acelerar o processo de participação da Ucrânia no contexto aí da União Europeia, porque há um interesse da Ucrânia em participar do bloco econômico da União Europeia, conforme nós estamos observando já há um tempo bem significativo. Então aí, avançando, conforme eu disse, reitero, não é? Hoje é dia 12 de outubro, nós temos que o Zelensky apresentou aí eventualmente o seu plano de vitória para os países onde esteve presente. É o caso de ter apresentado para os governantes da Inglaterra, da França, da Alemanha e também da Itália. O objetivo do Zelensky no primeiro momento era mostrar tais planos também para os Estados Unidos e para todos os países em conjunto, na cúpula de Ramstein. Porém, o fato do Biden não ter comparecido forçou o Zelensky a fazer um esforço diplomático bem maior e ter que dialogar tete a tete ali com cada país em específico, a fim de buscar garantir o apoio para a Ucrânia no contexto da guerra, conforme nós estamos aí observando. Tudo bem? Nós temos aí então o Zelensky apresentando seu plano de vitória, que diz basicamente sobre a necessidade do apoio militar que a OTAN deve continuar fornecendo para a Ucrânia.
eventualmente a Ucrânia reconquistando seus territórios, numa eventual permuta ali territorial, envolvendo Kursk e também envolvendo os territórios que a Rússia hoje controla dentro do território da Ucrânia, conforme nós sabemos. Nós temos do lado russo a questão do fronte de guerra, um avanço em duas regiões, pelo menos conforme eu menciono com vocês aqui, em Kurakhov e também na região de Pokrovsk, além, claro, de tentativas de avanço na região de Zaporizhia e também de Kupiansk em Kharkiv. Mas na região do Donetsk é onde nós temos aí os avanços mais significativos da Rússia aí nesse último dia, tudo bem? Então a Rússia tem avançado todos os dias quase, na última semana, na direção de Kurakhov, na direção de Pokrovsk, tudo isso no território ali de Donetsk. Lembrando que na região de Donetsk nós temos um dos pontos críticos mais pesados ali da guerra entre Rússia e Ucrânia para a Ucrânia, porque a Rússia tem avançado no eixo de Chasiv-Yar, ou buscado avançar de maneira intensificada ali em Chasiv-Yar, e também mais ao sul em Toretsk, e após a conquista de Vuhledar, nós temos a Ucrânia, não é? No caso a Rússia pressionando também nesta região. E aí, nós fazemos aqui os vídeos e o tempo todo eu menciono os avanços russos, não é? Mas também a Ucrânia faz ataques de maneira muito bem sucedidas à infraestrutura da Rússia, não é isso? Nós temos que a Ucrânia ataca postos de, não é, munições, campos de combustíveis, certo? A infraestrutura logística da Rússia. E aí alguns imbecis aparecem, não, você está tirando informações da Globo, lixo e coisa do gênero. Eu concordo reiteradamente que a Globo é uma fonte de informação no mínimo desprezível, né? Porém, essas informações são obtidas em vários institutos que tratam a respeito da guerra. Um deles é o Instituto para Estudos da Guerra, que traz informações muito interessantes ali, através de geolocalização, do eventual avanço no campo de batalha. Um outro são os mapas do Pulevolan, que trazem informações do avanço no campo de batalha. Tá? Além do Instituto para o Estudo da Guerra, do Pulevolan, que de certa maneira vão dizer, ah não, mas estas observações aí tem uma torcida pela Ucrânia. Olha, uma outra fonte de informação que a gente pode ter acesso e observar é o portal de notícia da própria Rússia, TASS, e também o Sputnik, né, que traz informações, sobretudo quando a Rússia avança, o Sputnik evidencia isso. Agora, quando há eventualmente algumas vitórias táticas da Ucrânia, digamos assim, não é? Como ataques à infraestrutura, postos de combustíveis, no caso ali, campos de combustíveis e coisas do gênero, a informação ali da Rússia não traz isso da maneira mais evidente, mais clara, enfim. Então, nós temos que buscar informações em fontes diversificadas, certo? E é o que nós buscamos fazer aqui, a fim de tentar compreender o que está acontecendo, né? Enfim. Então, nós temos uma torcida muito forte pela questão da Rússia ou da Ucrânia no Brasil, e isso, de certa maneira, joga uma névoa a respeito do que está acontecendo. Porque, por exemplo, o Instituto de Estudo para a Guerra acaba trazendo a informação de que a Rússia avança na região de Gluskovsk-Rion, ou Rion, no caso, né, Gluskovsk-Rion, e, eventualmente, se a Rússia avançou nesta região, eu vou até projetar o mapa aqui para que nós observemos o eventual avanço russo nesta localidade. Só um segundo. Nós temos que a Rússia tem intensificado os ataques nesta região aí, conforme nós vamos observar no mapa. Lembrando que a Ucrânia domina dois salientes territoriais na região de Kursk, tudo bem? E esse eventual avanço aí é bem interessante da Rússia. Vejamos aqui, ó. Estes dois mapas aqui, ó, lá do dia 6 de outubro e do dia 7 de outubro, acaba mostrando que há uma intensificação de conflito nesta região aí de Kursk. Vejam vocês, né? Eu vou riscar aqui com vocês na cor preta, veja só. Então nós temos aqui
a região de Znagosti foi reconquistada pela Rússia e a região aqui, ó, de Vikovka, conforme nós havíamos mencionando. E nós temos uma tentativa russa de avançar nessa direção de Vobimovka, tá? Este é um dos frontes de guerra. Nós temos o outro, que é nesta região ao sul aqui da Ucrânia, da Rússia no caso, que é esta região de Gluskovsk-Rion. E a Rússia tem feito uma intensificação de guerra nesta região com o objetivo de retomar esta localidade. E quando nós olhamos a atualização lá para o dia 11, nós temos que a Rússia avançou nesta região aqui ao sul do território de Kursk. E, em outras palavras, a informação ali que o Instituto para o Estudo da Guerra traz é de que a Rússia avançou nesta região, ou seja, é um instituto que busca analisar os avanços militares da Rússia ou da Ucrânia através de imagens e geolocalização. Tudo bem? Fazendo ali discussões e trazendo informações muito curiosas e interessantes a respeito de como se dá o campo de batalha. Quando nós olhamos aqui neste mapa, que eu vou projetar para vocês, nós temos, eu vou até aumentar, não é? Que o território de Kursk aí apresenta intensificação bem significativa, tá? Da guerra. Sudzha ainda está sob o comando da Ucrânia. Nós temos a tentativa ucraniana, sim, de tentar avançar em Kurinevo, né? Um idiota falou, onde já se viu, a Ucrânia vai chegar em Kurinevo. A Ucrânia quase tomou Kurinevo, ao ponto, inclusive, de ter a Rússia feito uma evacuação da região de Rilsk, né? Agora, a Ucrânia tentou avançar nesta outra região aqui, ó, que eu circulo para vocês agora, que é justamente na direção de Gluskovo, tá certo? A fim de conquistar esta região, duas frentes de guerra dentro do território russo, conforme nós observamos, para eventualmente encurralar o exército russo nesta posição geográfica aqui onde eu coloco o X, né? E não conseguiu avançar mais, não chegou na região de Gluskovo, né? Permaneceu nesta região aqui, ó, de Gluskovsk, Rion. E a Rússia intensifica uma contraofensiva na região de Kursk e o foco e o objetivo é retomar esta região. E pelo que mostra ali o Instituto para o Estudo da Guerra, é de que a Rússia quase tomou ou retomou toda a região ali no segundo fronte de guerra dentro do território da Rússia, ou seja, há um interesse muito forte da Rússia em retomar esta região aí de Kursk dos ucranianos. De modo que a Ucrânia chegou a dominar 1.300 km² dentro da Rússia e agora está em torno de 700 km² a extensão territorial que a Ucrânia domina dentro da região de Kursk, conforme nós estamos observando. Mesmo os mapas do Live Map trazem essa informação, mas ela não acaba trazendo o quanto a Rússia avançou na direção ali de... deixa eu até projetar para vocês aqui, na região de Gluskov-Rion, no caso, né? A gente tem que, pela informação mais atualizada, a situação permanece a mesma. Vamos observar aí no mapa, aqui. Então, permanece o que havia há 2 dias, né? Não houve uma atualização, de modo que a Rússia não teria retomado aqui esta região de Gluskovsk-Rion, mas é o que a informação de um instituto traz, tá? E a informação do Sputnik também. São 2 institutos, 2 fontes de informações que têm visões diferentes, ok? Então aí parece que realmente há um esforço russo de tentar retomar a região de Kursk, enfim, tudo bem? Vamos continuar acompanhando. Nós tivemos ainda um ataque que a Ucrânia fez na região do território em guerra, certo? Do território em disputa no sul, na região ali dentro de Luhansk, não é? Então ali a Ucrânia teria atingido um depósito de petróleo na região de Luhansk, em Rovenki, tudo bem? Então nós temos também uma outra informação que é mais um depósito ali de petróleo atingido por parte da Ucrânia em território sob o comando russo. Luhansk é um dos territórios que a Ucrânia pretende reconquistar, tudo bem? Mas está sob o comando e administração da
Ucrânia, da Rússia, tá? E no caso teria ocorrido um ataque da Ucrânia que afetou um depósito de petróleo na região de Rovenki, tudo bem? Eu acabei não trazendo o mapa aqui para vocês, mas fiquemos atentos, vamos continuar observando qual que é o estrago nesta região, caso haja realmente ali algum estrago. Mas é isso, bons estudos, e conforme eu sempre digo a vocês, respeita a geografia e convido você a adquirir o nosso e-book, o material de estudos, para que você deixe de passar vergonha aí na questão da geopolítica e estude os vários assuntos de maneira mais aprofundada. Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.